Bom dia, Fundação Casa. Bom dia, sétimo ano. Hoje a nossa aula é de História. Habilidade da MNCC e do Currículo Paulista. O tema: Saberes, técnica e dinâmica comerciais das sociedades africanas e americanas. A habilidade: identificar. O objetivo do conhecimento: identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas antes da chegada dos europeus. O que fazer? Faça uma primeira leitura do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente, agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o texto só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder às questões. A nossa primeira questão é: o que nós comemos que veio da África? A história se iniciou-se com a chegada dos primeiros navios à região no final do século XV. A América pré-colombiana presenciou o surgimento e desaparecimento de civilizações grandiosas, que deixaram um importante legado cultural e arquitetônico, como foi comprovado pelas civilizações maia, incas e astecas. Também os demais povos que habitaram e ainda habitam as demais regiões da América do Sul, da América Central e do Norte deixaram suas contribuições para a conformação das características da população desse imenso continente. É necessário notar que o percurso histórico desses povos não se fez sem contradições e sem divisões entre povos distintos, e que no interior dessas sociedades ocorreram guerras, conflitos e opressões. Entretanto, a chegada dos europeus ao continente a partir de 1492, quando Cristóvão Colombo atracou nas ilhas caribenhas, transformou profundamente a configuração social, econômica, cultural e ambiental da América e dos povos que habitavam. Os primeiros impactos ocorreram com a exploração econômica dos recursos naturais e da terra, como também pelo genocídio de milhares de seres humanos. Os europeus trouxeram ainda para o continente milhões de africanos escravizados que, com seu suor e sangue, foram utilizados para construir a sociedade americana atual. A partir do fim do colonialismo e dos processos de independência, o continente americano conheceu também um desenvolvimento desigual do sistema capitalista. De um lado, os Estados Unidos tornaram-se país em que melhores sistemas de exploração e criação de riqueza desenvolveu-se, tornando-se a principal potência econômica e militar do século XX. De outro lado, uma infinidade de países que convencionou chamar de subdesenvolvidos, quando comparados aos países de economia capitalista consolidados, em que a miséria, a fome e doença afligiram milhões de habitantes. Mas mesmo dentro desses países, há componente de desenvolvimento e de subdesenvolvimento. A pobreza, a exploração e a opressão também são variadas na história dos Estados Unidos, principalmente nas classes subordinadas da sociedade. Já nos demais países considerados como subdesenvolvidos, há riquezas e a opulência de uma minoria de grupos sociais que controlam economicamente e politicamente esse país. Estou enviando para vocês duas perguntas. E essas perguntas se encontram no texto. A primeira: a história iniciou-se com a chegada. E a 2: o desenvolvimento desigual do sistema capitalista. Vocês vão reler o texto e vão encontrar a pergunta. A frase seguinte é a sua resposta. Qualquer dúvida, entregue para a dona Alessandra, ela passará para mim e na próxima aula responderei. Fique com Deus e até a próxima.